Mestre, é bem provável que nós tenhamos outras aulas suspensas. Simplesmente porque o semestre São Pedro não colabora. Tá? Se quando isso acontecer, vai ser aula remota, como foi na terça-feira. E eu verifiquei depois da nossa aula, eu tenho a obrigação de controle de presença nesses dias. Então, o controle de presença vai ser pela... não vou fazer a chamada, mas o Class, o Google Meet faz a chamada para mim. Tá? Na terça-feira, como eu não tinha avisado, eu não controlei falta parcial. Porém, contudo, entretanto e todavia, na próxima aula que isso acontecer, quem não participar da maioria da aula não vai ganhar as duas presenças. Vai ganhar a presença parcial. Tá? E, novamente, isso não vai ser controlado por mim, vai ser controlado pelo MIT, que diz, ajudando bastante, quanto tempo a pessoa passou e quanto tempo foi a aula, a reunião total. Tá ok até aqui? Então, começando com o assunto, regressão linear simples. Simples quer dizer o quê? Um y em função de um x. Certo? Existem as regressões não lineares, que são outras formas de fazer a ligação. E existe a regressão linear múltipla, em que um y é explicado por vários x's diferentes. Certo? A gente aqui vai discutir somente o caso mais simples de todos, que é a regressão linear simples. Linear. Alguém falou, eu não escutei. É uma reta. Regressão é uma equação. Então, é uma equação de uma reta em que eu tenho um y e um x. Um y sendo explicado por um x. E aí nós temos algumas definições iniciais. As variáveis, o que você mede e os tratamentos, as variáveis dependentes e independentes, podem ser qualitativas ou quantitativas. Qualitativa, qualidade. Quantitativa, quantidade. Você pode expressar qualidades por equações matemáticas? Não. Então, a regressão só faz sentido com variáveis quantitativas. Concordam? Em que eu estou expressando quantidades em função de quantidades. E essa expressão vai ter dois tipos de variáveis. A variável dependente e a variável independente. Se a gente pensar na equação típica, minha bolsa está parecendo bolsa de mulher. A gente procura, mete a mão e acha tudo. Aliás, eu não meto a mão na bolsa da minha esposa ou da minha filha. As cobras que elas carregam dentro lá não são acostumadas comigo. Uma equação típica. Caso de uma equação de uma reta. Quem depende de quem aí? Y depende de x, do valor de x ou o valor de x depende do valor de y? Y depende do valor de x. O valor de y é definido por duas constantes e pelo valor de x. Então, a variável dependente, y. A variável independente, x. Isso pode ser, por exemplo, a produtividade de uma cultura pode ser descrita pela
É por essa equação em que N é a quantidade de nitrogênio que você aplica. Com isso aí, eu posso dizer qual é o N e estimar qual seria a produtividade média daquela cultura. Média porque tem variação do acaso. Então, uma parcela que receba um determinado N poderá não ter exatamente aquele valor que foi calculado, porque existe a variação do acaso, que afeta o valor daquela parcela, mas na média das parcelas que recebem aquela dose de N, você deveria ter aquela produtividade. Está fazendo sentido até aqui? Esse 50 e esse 10, você vai determinar. Não da sua cabeça, mas com base nos dados. Você vai fazer um experimento, vai fazer uma observação de campo, vai acumular uma série de dados, produtividade e a quantidade de N que foi colocada, e com base nessas duas coisas, desenvolver a equação, calcular qual o valor de A e qual o valor de B da equação. Tá ok até aqui? E os dois últimos conceitos, correlação e regressão. Regressão é essa equação. Ou outra equação, de outro tipo, que você calcula ligando, expressando a produtividade em função do nitrogênio, expressando a população de mato em função da quantidade de herbicida, expressando a altura da planta em função do fósforo, seja lá o que você estiver trabalhando. Tá ok até aqui? A correlação indica o grau de ligação entre as variáveis. É uma medida de força de ligação. Correlação. Se duas variáveis são pouco ligadas, por exemplo, peso e nota. Peso do aluno ou da aluna e a nota. Não tem ligação nenhuma. A correlação vai ser baixa. Faz sentido eu explicar a nota da pessoa em função do seu peso? Porque as duas coisas são... Já nota e tempo de estudo tem uma alta correlação. Então pode fazer sentido eu calcular uma regressão que ligue nota com quanto tempo a pessoa passou estudando. São os dados. Você vai calcular com base nos dados. Então você vai ter um conjunto de pesos, um conjunto de notas, e vai calcular qual é a força dessa correlação, qual é o grau de correlação que elas têm. E você vai ter notas e horas, e vai calcular a correlação. Repete. Não, você vai calcular esses dois. Você vai calcular, certo? O coeficiente angular e o coeficiente linear. Certo? Agora, só faz sentido calcular eles se os dados forem ligados. Vamos dizer que eu escrevesse uma equação. Sua nota em função do peso. Nota de um conjunto de alunos em função do peso. Mas eu dissesse que peso e nota são basicamente independentes. Você consegue calcular, mesmo com dados independentes, a correlação, a regressão. Mas vai dizer alguma coisa? Não.
Tem. Tem. Exatamente. Correlação. Não, é o R. O R ao quadrado é determinação. O R é o cálculo. Calcular o R é calcular o grau de correlação que é feito, é calculado com base nos dados. Por isso que eu digo que os dados é que vão dizer qual é. Só que eles não vão chegar para você e dizer, ó, minha correlação, meu R é tanto. Tá? Eles não vão chegar e dizer, tá aqui o conjunto de dados, o R é tanto. Mas com base no conjunto de dados, você vai calcular o R. Não é uma definição sua. É uma definição que os dados vão trazer. Experimentais ou amostrais. Ok? Toda vez que eu disser que os dados vão dizer, eu estou dizendo nesse sentido. Você vai ter que tirar essa informação dos dados, mas já está nos dados. Melhorou agora? E, hoje em dia, quem vai fazer isso não é você. O SAIS, até o Excel faz isso. Tranquilo? Se nós pensarmos em variáveis qualitativas, nós devemos apresentar elas na forma de uma figura, como uma linha ou como colunas. Qualitativa. O quê? Está ali no gráfico. Por que está ali no gráfico? Quando você coloca qualidades, existe valor intermediário? Existe um valor intermediário entre camisa de tecido e camisa de malha? Não, né? Ou você está com a camisa de tecido ou você está com a camisa de malha. Não tem. Ninguém vai andar por aí com a camisa. Um lado de malha, um lado é camiseta, no outro lado é camisa de botão. Não vai fazer isso. Melhor, alguém pode até ser doido de fazer isso aí, mas aí não é o meio do caminho, é uma outra coisa. Jeguia seria extremamente jegue, pelo menos para mim, que sou convencional, andar com a camiseta, meia camiseta e meia camisa de tecido. Não dá. Certo? A não ser que você vá usar pintura de cabelo, o seu cabelo ou é louro, ou é preto, ou é castanho. Ninguém tem, sem pintar cabelo, metade da cabeça loura, metade da cabeça preta. Sem pintar não tem. E pintando, você pode fazer qualquer coisa. Minha filha tem cabelo rosa já. Rosa, azul. Hã? Aí fica branco, não fica louro. Hã? Aí o nome dessa cor é um outro nome, é uma outra categoria, que é a minha, cabelo grisalho. Não é um cabelo que é uma outra coisa, completamente diferente. Também conhecido como cabelo de velho. Que é o meu caso, né? 59 anos esse ano, então ano que vem eu já tenho direito a estacionamento preferencial. E desconto nas corridas. Tá ok até aqui, gente? Todo mundo está tranquilo até aqui? Quando o dado é qualitativo, você não pode apresentar como uma reta. Não pode, está matematicamente errado apresentar como uma reta. Por quê? Uma reta, vocês viram isso em geometria, são infinitos pontos. Uma reta é um contínuo. Mas um dado qualitativo, por definição, é descontínuo. É frio ou indignou-se com a minha resposta? Certo. Então, pergunta. Dado qualitativo, existe uma coisa intermediária entre duas qualidades? Não. Não existe uma coisa intermediária entre cabelo castanho e cabelo preto. Não existe uma coisa intermediária entre calça jeans e
e calça de tecido. Ou está com uma ou está com a outra. Qualitativo. Como é que é? Sim. Rabanete de determinada cor. Certo? Você tem 2, 3, 50 cores de rabanete. Ou o rabanete é de uma cor ou é de outra. No meio do caminho não tem nada. Concorda? Uma linha, ou seja, se você não for apresentar como colunas ou alguma coisa do gênero, uma linha não são infinitos pontos. Então, se eu apresentasse as 4 cores de rabanete como uma linha, ok? Eu não estaria dizendo que existe ponto aqui no meio? Porque uma linha, matematicamente, são infinitos pontos. Se eu coloco uma linha, eu implico a existência de possíveis pontos intermediários. Só que não existem cores intermediárias entre essas 4. Ou é a cor 1 ou é a cor 2. Ou é a cor 3 ou é a cor 4. Esse é um ponto. Segundo, não, eu vou chamar cores de 1, 2, 3, 4. Cabelo preto é 1, louro é 2, ruivo é 3, castanho é 4, grisalho é 5. Isso implica, matematicamente, que 5 é maior que 4. Então, grisalho é maior do que ruivo, que é maior do que castanho, que é maior do que... Mas faz sentido dizer que o cabelo grisalho é mais valioso, é maior do que o ruivo, que é maior do que o castanho, que é maior do que o louro, que é maior do que o preto? Não faz. Então, mesmo que você troque os nomes das cores por código numérico para cor, continua a ser... Não existe o cabelo 2.25. Ou é louro, ou é castanho. Eu estou admitindo que a gente está tratando somente cores de fábrica, tá? Cor da garrafa, você pode fazer um quarto do cabelo de uma cor e 3/4 da outra. Mas com a cor de fábrica, original de fábrica, você não faz isso. Melhorou, por que é que não pode ser? Então você só pode apresentar como uma reta variáveis contínuas, ou seja, variáveis quantitativas, nos 2 eixos, no eixo Y e no eixo X. A qualidade não varia. As qualidades, e se você está medindo as qualidades, você não pode fazer, porque aí o Y é qualitativo. Não, o que estou dizendo é que tem 2 variáveis aí. Na variável coluna, que é a variável qualitativa, o eixo X é qualidade. Variedade 1, 2, 3, 4. E o eixo Y é uma medida. A produtividade da variedade 1, da variedade 2, da variedade 3, da variedade 4. Variedade é qualitativa. A produtividade é quantitativa. Isso para as colunas. Para a linha, nitrogênio. 0, 50, 100, 150, 200. O nitrogênio, que é o eixo X, agora é quantitativo. Então faz sentido eu mostrar como uma linha. Porque embora no experimento eu tivesse 50 e 100, só tem o ponto de 50 e o ponto de 100, faz sentido eu calcular o que aconteceria com 75.
É uma coisa que é um contínuo de 50 a 100, você tem infinitos pontos possíveis, que você não tem entre a variedade 1 e a variedade 2. Está fazendo sentido? Para fazer a regressão, você precisa que x seja quantitativo e y seja quantitativo também. Se um dos dois for qualitativo, você não pode fazer a regressão. Porque não tem como você expressar uma qualidade por uma equação matemática. Está fazendo sentido até aqui, gente? Eu sei que eu já falei isso antes, vou falar de novo. Não adivinham quando não estão entendendo. Então, por favor, se tiverem dúvida, falem. A regressão é a construção da equação. A correlação é uma ligação só. Só é ver o grau de ligação. Tá? Quando é que eu vou usar um e quando é que eu vou usar o outro? A correlação, só a correlação, eu vou usar quando eu quiser indicar quais são as variáveis que têm uma ligação forte. Só isso. Só vai me dizer isso. Essa ligação pode ser positiva, as duas vão no mesmo sentido, ou negativa. Uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Infinitos pontos. Na qualitativa não tem pontos intermediários. Ou é uma coisa ou é outra. Nada. Na correlação, eu falei aqui que a correlação pode ser positiva ou negativa. Uma correlação positiva. As duas variáveis vão no mesmo lado, na mesma direção. Hora de estudo e nota. É uma correlação positiva ou negativa? Positiva. Quanto mais você estuda, a tendência é que melhor seja a nota. Hora de falta e nota. Positiva ou negativa? Normalmente, negativa. Quanto mais você falta, pior a sua nota. Quantidade de herbicida e população de mato. Correlação positiva ou negativa? Negativa. Quanto mais herbicida você coloca, menos mato você tem. Lógico que vai chegar no ponto que vai ter zero de mato e aí colocar mais herbicida não vai fazer nada. Produção de herbicida e produtividade. Você espera que seja positivo, por quê? Está colocando mais herbicida, está ficando com menos mato. Então a cultura está tendo uma condição melhor. Faz sentido? Você está matando o mato que estava competindo com a cultura, portanto a cultura, pelo menos é o que a gente espera, né? É para isso que a gente coloca o herbicida. A gente acha que o mato está prejudicando a cultura, então eu vou matar o mato para a cultura produzir mais. Tá ok até aqui? Nitrogênio e produtividade. Positiva ou negativa? Positiva. Pelo menos é o que a gente espera que aconteça. Mais nitrogênio, maior produtividade, porque normalmente o solo é limitado na quantidade de nitrogênio que pode fornecer para a planta. Então, a correlação só indica se essas duas variáveis tenham bem ligadas ou mal ligadas. Se tem uma ligação forte, hora de estudo e nota, ou ligação fraca, peso e nota, idade e nota. Está fazendo sentido para vocês? A correlação só diz isso. Já a regressão, a gente dá um passo a mais.
Ok, essas duas variáveis têm uma ligação forte, têm uma correlação boa. Agora eu vou construir uma equação em que eu descrevo uma variável em função da outra. Isso é a regressão. Não como elas estão correlacionando, mas como elas estão relacionando. Certo? Você está usando uma equação matemática que você quer descrever o que aconteceu com uma variável, a dependente, em função da variável independente. Aqui eu estou dizendo que a produtividade da cultura, nesse experimento, foi explicada pelo nitrogênio de acordo com essa forma aqui. Se eu não colocar nitrogênio, tem 50, para cada quilo de nitrogênio que eu coloco a mais, eu tenho 10 unidades. Estou criando uma equação. Essa equação é descritiva somente. Descreve o que está acontecendo. Descreve o que aconteceu no seu experimento. Isso poderá explicar o que aconteceu ou somente descrever. Quem decide se explica o que aconteceu ou descreve não é a estatística. É o seu conhecimento do assunto. Ou seja, haver uma ligação estatística não quer dizer que haja uma ligação causal. X não necessariamente causa Y. Quem define se X causa Y ou não é estatística. É o seu conhecimento daquele assunto. Por exemplo, se eu tiver uma correlação, uma regressão que mostre ataque por tubarão em função do consumo de sorvete. Alguém vai me dizer que consumir sorvete faz com que você seja atacado por tubarão? Não. Não faz sentido. Mas é uma equação que faz sentido. Descreve o que acontece. Você é que vai ter que saber que, olha, consumo de sorvete. Quando é que se consome mais sorvete? Quando está mais quente, né? O consumo de sorvete aumenta com a temperatura. Quando é que se vai mais para a praia? Quando está mais quente. X não causa Y. Consumir sorvete não causa ser atacado por tubarão. O que causa ser atacado por tubarão em Recife é não ver a porcaria das placas que tem lá dizendo não entre no mar nesse trecho. Isso é o que causa. Elas se relacionam, mas não quer dizer que X cause Y. A estatística diz que elas se relacionam. A expressão que se usa é correlação, não é causação. Fica melhor no inglês. Certo? Mas a expressão é essa. Correlação é diferente de causação. Correlacionar só quer dizer, matematicamente, quando essas duas vão para um canto, o comportamento tem ligação. E matematicamente, existe uma ligação entre consumo de sorvete e ataque por tubarão. Só não é uma relação causal. Consumir sorvete não faz ataque tubarão. O que faz ataque tubarão é você não seguir as placas que dizem não entre nesse trecho do mar. Está fazendo sentido? Que é a relação causa-efeito. Uma regressão, uma correlação, não implica que X cause Y. Você está descrevendo Y em função de X. Se X causa Y ou não é a matemática que vai dizer. É o seu conhecimento daquele assunto. Aqui, eu tenho razões sólidas de fertilidade do solo para dizer que o nitrogênio,
leva a um aumento de produtividade. Concordam? Nessa equação daqui, mesmo que fosse perfeita, eu não tenho como dizer que o peso do aluno leve a nota. Eu posso até criar uma equação e ter até resultados bons de uma equação a uma determinada turma que ligue peso com nota. Só não faz o menor sentido para mim como professor. Eu posso usar ela para descrever o que aconteceu, mas não posso usar ela para explicar o que aconteceu. Está fazendo sentido, gente? A definição se a equação indica uma relação causa e efeito ou não é uma ligação da matemática. Não é uma ligação da estatística. É da fertilidade do solo, da disciplina de matos, é da irrigação, se você estiver falando uma relação entre água aplicada e produtividade. Ciência da educação entre pautas e notas. Saúde pública entre número de criadores de mosquito e ataques de dengue. Seja lá o que você estiver trabalhando. Está coerente para vocês até aqui? Extrapolação e interpolação. Extra, fora. Inter, dentro. Nós devemos usar a regressão para interpolar. Ou seja, analisar valores que não foram realmente feitos, mas que estão dentro da faixa de valores que eu tenho dado. Interpolação, bom. Extrapolação, ruim. Por quê? Vocês têm filhos ou irmãos ou primos mais novos? Primeiro ano, de 0 até 5, 6, 7 anos. O crescimento é uma reta, mais ou menos. É praticamente uma reta. Na primeira infância, os pivetes crescem quase com uma reta. Troca de roupa a cada 6 meses porque perdeu a roupa. Se eu pegar essa reta, eu consigo dizer, seguindo com a mesma equação, qual é a altura daquela criança quando tiver com 30 anos de idade? Porque senão todo mundo ia dar 3 metros de altura. Porque a pessoa não continua crescendo. Isso seria extrapolar. Eu tinha dados do 0 aos 10, e com base no 0 a 10 eu calculei o que acontecia com 30. Ou seja, eu admiti que o que aconteceu de 0 a 10 continuava a acontecer de 10 a 30 sem ter dados por trás disso. Zero a 10. Você mediu todo ano. Você tem dados de um conjunto de crianças 0, 1, 2, 3, até 10. A interpolação é dizer, com 5 anos e meio, a criança média vai ter tanto. Mesmo sem ter nenhuma criança que você mediu com 5 anos e meio. Estimar não é saber, é estimar. Mesmo sem você ter incluído 25 no experimento, se a sua equação estiver boa, você consegue estimar o que deveria acontecer com 25. Interpolação, porque está dentro, dentro. Eu tinha um intervalo de 0 a 100, estou estimando um valor que eu não tenho na realidade, mas que está dentro do intervalo. 150. Na realidade, 101. Está fora do intervalo. Então, talvez esse fenômeno que você está fazendo se comporte assim.
Você está aqui no 100. A equação está perfeita, de 0 a 100. Mas você não tem esses dados daqui. Talvez ela continue. Talvez aumente. Talvez estabilize. Você não sabe. O que acontece depois do 100 você não sabe. Lógico, o 101 vai ser mais parecido com o 100 do que o 1000 vai ser. A interpolação com 101 vai ser uma interpolação, extrapolação com 101, perdão, vai ser um erro menor do que com 1000. Natural. Mas você não sabe. Se o que acontecer foi isso aqui, vocês todos já extrapolaram. Quem tem peixe, tem ou teve peixe em casa? Peixinho de aquário. Ou planta, a mesma lógica. Com peixinho de aquário, colocar mais comida. Ele fica mais gordinho, mais viçoso, mais animado, não fica? Quantos de vocês já transferiram um peixe do aquário para descarga porque colocou comida demais? Não, coloquei um punhadinho de comida, ficou mais animado. Coloquei 2 punhadinhos de comida, ficou mais animado. Coloquei 3 punhadinhos de comida, ficou mais animado ainda. Vou colocar uma mãozada de comida. Aí no outro dia tá nadando de barriga para cima. Hã? Bem, eu fiz. Mais de uma vez. Com planta, um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho de adubo. A planta fica verde. Coloca um pouquinho mais de adubo, fica mais verde ainda. Coloca uma mão de adubo, fica marrom. Vou colocar um pouquinho de água. Aí coloca 1 litro de água. A planta afoga. Isso é extrapolação. Eu coloquei mais adubo, a planta foi melhorando. Eu fui colocando mais adubo, a planta foi melhorando. Fui colocando mais adubo, a planta foi melhorando. A planta foi melhorando. Até que chega um ponto que você coloca muito mais adubo e mata a planta. Você coloca muito mais comida e mata o peixe, porque o peixe morre pela boca. Literalmente o peixe morre pela boca. Você não consegue fazer isso aí com um gato ou um cachorro, por sinal. Porque os dois param de comer antes de... Não no curto prazo. Você consegue fazer, consegue matar cachorro ou gato com comida. Certo? Mas aí vai ser porque engorda demais, entra com problema de saúde. Tá? Mas não de uma hora para outra. Tá ok? Inter e extra. Porque a inter é possível e porque a extra não deve ser feita. Quando você falou que calculava o valor que aconteceria com 25, eu corrigi para a previsão. Você estima o valor. Por quê? Porque existe a variação do acaso. Você calcula o valor ajustado, ou seja, o valor que aconteceria se não houvesse variação do acaso. Mas isso não quer dizer que todas as parcelas que você colocasse 25 iriam ter aquele valor. A média delas teria. Cada parcela teria um valor um pouquinho diferente em função da variação do acaso. Que é o resíduo. A diferença entre o que foi calculado e o que aconteceu. Na realidade. Uma equação boa vai ter resíduos pequenos. Ou seja, os valores calculados vão ser próximos dos reais. Uma equação que não está tão boa, porque os dados variam muito devido ao acaso, os valores reais vão ficar mais distantes dos valores previstos. Porque tem mais variação do acaso. Está fazendo sentido até aqui, gente? Resíduo é a variação do acaso. Ou seja, é a diferença entre o valor que efetivamente aconteceu e o valor que foi previsto pela equação. Se pegar essa equação daqui, os pontos reais, aqui no 50, são esses 3 pontos que eu coloquei. Esses são os que aconteceram no experimento.
O resíduo é essa diferença entre o que aconteceu no experimento e o valor que você tinha calculado através da equação. O valor da reta. Porque sempre temos variação do acaso. Mais ou menos, mas sempre temos. Tranquilo até aqui? E como é que a gente mede a correlação? Coeficiente de correlação. R para os íntimos. Se você for formar o coeficiente de correlação linear de... Esqueci o nome do cara. Coeficiente de correlação linear de Pearson. É o R. Ele mede o grau de relação. Qual é a maior relação que eu posso ter entre duas coisas? Uma coisa pode explicar mais de 100% da outra. No máximo se explica 100%. Né? Se a variação for perfeitamente idêntica, é 100%. 100% é 1. Então, o coeficiente de correlação vai variar de menos 1 a 1. Menos 1 quando? Quando as duas variáveis vão em sentidos contrários. Uma cresce, a outra cai. A correlação é negativa. Negativa porque é menos. Mais 1, positiva. E não ter correlação nenhuma. Quanto é? Zero. As duas coisas são completamente independentes entre si. Não. Não é que necessariamente uma vai atrapalhar a outra. A correlação não indica se é uma relação causal ou não. Quer dizer somente que uma está indo para um lado e a outra está indo para o outro. Falta e nota é uma correlação causal. A gente sabe que quando você falta, perde a apresentação do assunto e tende a diminuir a nota. Mas isso é porque a gente entende, enquanto professor e alunos, que há uma ligação funcional aí. Mas a correlação entre chuva e ataque do tubarão é uma... Admita que exista uma correlação negativa entre chuva e ataque do tubarão. Quer dizer que chover faz com que os tubarões fiquem em casa protegidos da chuva? E por isso não esteja atacando ninguém? Chuva não tem nenhuma ligação com o ataque do tubarão. Mas chuva faz com que a pessoa não vá para a praia, e se não vai para a praia, não tem ataque do tubarão. Chuva não causa atacar ou não atacar. Apenas tem um efeito indireto, nesse caso um efeito direto lógico, e menos gente na praia. Menos gente na praia, menos chance do tubarão fazer uma lanche. Correlação negativa. Chuva, tubarão. Correlação positiva, sorvete e tubarão. Para ver se tem relação de causa ou não. Existe uma ligação entre chuva e tubarão. Você pegou um conjunto de dados, pegou 20 anos de dados de Recife e viu que quando está chovendo nunca tem um ataque de tubarão. Porque ninguém vai para a praia. E porque os tubarões ficam andando ali na Ibiribeira. Todos vocês já viram, com certeza, aqueles memes do tubarão passeando na Ibiribeira, passeando no... Até eles não atacam na praia, né? Tá ok até aqui, gente? Já quanto mais próximo de 1 ou menos 1, mais forte a ligação. Então, 0,99 é melhor do que 0,98.
O coeficiente de determinação, que é r ao quadrado, vai variar de 0 a 1. Por que não de menos 1 a 1? Porque é r ao quadrado. Você calcula o r e eleva ao quadrado. Como é quadrado, é necessariamente positivo. E sempre menor do que o coeficiente de correlação. Exceto para 0 e para 1. Em números absolutos. Porque o quadrado de um número menor do que 1 é menor do que o número. Correlação 0,5. 0,5. 0,5 ao quadrado. 5 ao quadrado, quanto é que é? 0,5 é 0,25. 0,8. 0,64. Agora, se a correlação for 1, perfeita, a regressão, o coeficiente de determinação vai ser 1 também. Se for 0, ou seja, não existir nada, vai ser 0 também, porque 0 ao quadrado é 1, é 0, e 1 ao quadrado é 1. Tranquilo até aqui? O coeficiente de correlação, o R, indica o grau de ligação entre duas variáveis. O coeficiente de determinação, o R ao quadrado, indica quanto essa equação especificamente explica do que está acontecendo. Por isso que é menor. Você pode ter ligação que não é explicada pela regressão. Tá ok até aqui? Qual desses dois conjuntos de dados, laranja ou azul, tem uma ligação mais forte entre as variáveis? Azul. Porque o R está bem mais alto do que o laranja. E graficamente, quem está mais agrupado? Eles estão mais apertadinhos, né? Então o azul tem uma ligação mais forte de X com Y do que o laranja. Todo mundo está vendo isso? Tanto pelo R quanto pela forma gráfica dos dados. E quais são as causas de variação quando a gente está estudando a regressão? Existe uma variação devido a X. Você só está fazendo a regressão porque você acha que X explica o que está acontecendo com Y, senão você não ia perder o tempo fazendo a regressão. Então, existe uma variação por X. Nesse caso da regressão linear, é uma ligação linear. A gente está falando da regressão linear, né? Então, X tem uma ligação linear com Y. Mas se fosse crescimento de plantas, em função do tempo. Crescem devagar no início, a período de germinação e os primeiros dias, crescem mais rápido e depois param de crescer. Uma regressão linear explicaria isso aqui? A linear é uma reta. Não explica. Então, a gente está assumindo, nesse caso, a regressão linear. Então, X explica linearmente Y. Isso na biologia é provável para a maioria das coisas? Não. Adubação. Quanto mais adubo você coloca, a planta vai produzindo mais sempre. Vai chegar num ponto que vai parar de responder. Mas para faixas de valores, a linear pode explicar bem. Por exemplo, nessa curva aqui,
Se a gente só trabalhasse nesse intervalo, uma reta explicaria mais ou menos bem o que está acontecendo? Sim. Embora no conjunto completo a reta não explique, para faixas de valores ela pode explicar. Como a equação só vale para faixas de valores, porque a gente não pode extrapolar, a equação linear pode ser usada em vários cenários para aquelas faixas de valores específicas. Quase não cresce? Existem duas respostas para isso aí. A minha recomendação seria usar um modelo que descrevesse mais geral. E um dos modelos que pode ser utilizado é o que se chama de linear bipartida, que é basicamente isso de ter uma equação daqui para cá, outra equação aqui e outra equação aqui. Outro modelo é a equação não linear intrínseca, que são curvas mecanicistas, em que você descreve o mecanismo através de uma equação do tipo não linear. Certo? Os dois caminhos vão depender. Para a maioria das coisas em estatística, você tem mais de um caminho diferente que pode ser utilizado. Qual o caminho mais adequado depende do seu interesse de pesquisa. O que é que você quer fazer com a equação? Certo? E tem várias respostas igualmente válidas. A minha tendência seria recomendar o modelo não linear intrínseco. Certo? No caso desse, o modelo sigmoidal. Ou o modelo de Gompertz. São modelos que descrevem e que os parâmetros da equação têm significados biológicos. Uma curva de decomposição. Qual é a velocidade de liberação de nutrientes quando eu coloco uma matéria orgânica no solo? Uma queda exponencial. Aí tem centenas de modelos. Na verdade, foi o assunto que eu terminei essa semana na pós-graduação. Regressão não linear. Tá? E tem um conjunto de regressões não lineares chamado de polinomial. Que é e aí você faz a curvatura com valores quadráticos, cúbicos. Que também, muitas vezes, dá um bom ajuste aos dados, mas não tem nenhum poder explicatório. Tem poder descritivo, mas não explicatório. Ok? Todo mundo está junto até aqui? Toda variação que não é explicada por x é devido ao acaso, por definição. E quais são os requisitos? X não varia devido ao acaso. Certo? X, o valor de x é um valor perfeito que não tem variação do acaso. Só quem varia devido ao acaso é y. Só faz sentido fazer a regressão linear se você puder usar uma reta para explicar o comportamento de y. Naquele caso ali do crescimento da planta no tempo, não faz sentido fazer uma regressão linear. Porque os dados não seguem uma distribuição linear. Tá? Para cada valor de x, você vai ter y
são independentes entre si. As 3 medições, as 4 repetições que você fez para cada dose de nitrogênio são independentes. Porque você precisa... Lembra do modelo linear geral? A aula de terça-feira? Quem não se lembra, trata de lembrar. Todo o nosso assunto vai ficar voltando para isso. Eu preciso que os pontos sejam independentes para garantir que eu tenho confiabilidade nos resultados. Tá? E eu preciso da homocedase. Ou seja, a variação do acaso é consistente no experimento como um todo. Eu só tenho uma variação do acaso no experimento. Eu mostrei isso como um palavrão maior na terça-feira de homocedasticidade. Aí agora eu estou usando a versão encurtada de homocedase, que é a mesma coisa. Homogêneo. Igual. Sedase, obviamente, é variação do acaso. Tá na cara que sedase é variação do acaso. Não sei na cara de quem, mas tá na cara de alguém. Tá? Então tem uma variação do acaso única no experimento como um todo. Tá ok até aqui? E como é que a gente lê a regressão linear simples? Essa equação aqui. Em que cenário y vai ser igual a A? Ou x é 0 ou b é 0. Se b for 0, você tem uma equação? Não, porque vai ser igual para A independente do x. Isso fica somente uma reta paralela. O que não faz sentido. Então não faz sentido pensar no x igual a y igual a quando b é igual a 0, porque você matou a equação totalmente. O outro cenário é quando x é igual a 0. Ou seja, o a é o intercepto do eixo y. É o valor de y para x igual a 0. Que você tinha falado como coeficiente linear. E o b é quem? Se a é o coeficiente linear, b é o coeficiente angular. Ou seja, indica quanto y é modificado para cada unidade de x que eu modifique. É a resposta de y a x. Está fazendo sentido? Nessa equação daqui, produtividade igual a 50 mais 10m. Se eu não colocar nitrogênio, qual é a produtividade dessa espécie? 50 alguma coisa. Em média, 50 alguma coisa. Que saiu de onde? Do nitrogênio do solo. Se eu colocar 50 kg de nitrogênio e estiver dentro da faixa de valores que foi utilizada, eu não estou extrapolando. Qual deveria ser a produtividade dessa espécie? 50 de nitrogênio. 550. Porque para cada quilo de nitrogênio que eu coloco, a produtividade vai aumentar em 50 unidades. Está fazendo sentido para vocês? O B pode ser positivo ou negativo. O que quer dizer um B negativo? É uma reta decrescente. Falta e nota. Quanto mais falta, menos nota. Herbicida e mato.
Quanto mais herbicida, menos mato. Inseticida e inseto. Quanto mais inseticida, menos inseto. Peso e velocidade. Quanto mais peso, menos velocidade. Eu que o diga. Tá ok até aqui, gente? Nessas três equações aqui, qual a equação mais confiável? Por quê? Não, os intervalos entre os números são iguais. A distância do ponto, não, do ponto para a linha. Isso é a mesma coisa. Quando os pontos estão mais próximos da linha, o coeficiente de determinação é maior. Eu vou pegar a laranja só porque está mais fácil de ver. Os pontos da laranja estão mais distantes da linha, não estão? Da linha laranja. Porque tem uma variação do acaso maior. E isso faz com que o R ao quadrado seja menor. Isso é a confiabilidade. Quanto mais ponto, mais perto a reta está dos valores reais, mais confiável é a sua estimativa com base na reta. Está fazendo sentido? Qual dessas três tem uma resposta maior de y a x? As equações estão escritas como o Excel faz, bx mais a, tá? A cinza, por quê? O coeficiente angular é maior e a reta está mais inclinada, que é a mesma coisa. Se fossem três fertilizantes diferentes, qual seria o fertilizante mais eficiente? Ou melhor, o que é eficiência no português? Não. Eficiência é saída por entrada. Quilômetro por litro. O carro mais eficiente é o que faz mais quilômetros a cada litro de combustível que você usa. A eficiência sempre é um resultado em função de uma entrada. O mais eficiente vai ter um resultado maior para cada entrada, para cada unidade que você fornece. Nesse caso, dessas três, qual é o mais eficiente? Se você fosse selecionar um desses três fertilizantes, perdão, são três variedades, não são três fertilizantes, tá? Qual variedade usa melhor o nutriente? Um voto no azul. Primeiro, quem está entendendo o que eu estou perguntando? São duas perguntas diferentes. Você está indo para a pergunta qual é a equação mais confiável. Aí é azul. A equação mais confiável aí é azul.
Mas a variedade que usa melhor esse nutriente é a cinza. Porque cada quilo de nutriente que eu coloco na variedade cinza tem um aumento de produtividade maior do que as outras duas. Mas com confiabilidade um pouco menor. O coeficiente linear é o A, né? Aí é a terceira pergunta que você pode fazer. Em equações lineares, você faz 3 perguntas. Qual que eu confio mais? R ao quadrado. Eu confio mais porque as previsões serão mais próximas dos dados reais. Correto? Se eu estou vendo eficiência por definição é saída por entrada. Então, quem responde mais é que tiver o B mais alto. O coeficiente angular maior. Faz sentido? Essa é a segunda pergunta. Pode ir. Certo? A terceira pergunta é, na ausência de X, quem é melhor? Na ausência de X, se você fosse plantar essas 3 variedades sem adubação, qual era a melhor delas? A laranja. São 3 perguntas diferentes que você pode fazer com um conjunto de dados. Mas aí não era eficiência porque não tinha X. Certo? Então, eficiência, por definição de português. Saída por entrada. Reais por hora trabalhada. A pessoa mais eficiente vai ganhar mais reais por cada hora que trabalha. Certo? O motor mais eficiente vai fazer uma quilometragem maior por um determinado consumo. O adubo mais eficiente vai trazer uma resposta maior, uma produtividade maior para cada quilo de nutriente que eu coloco. Faz sentido? Está tranquilo para vocês? As 3 perguntas que a gente pode fazer? Cada pergunta você olha uma coisa diferente. Se eu quero saber qual é a equação que eu confio mais, eu vou atrás do R quadrado. Porque indica, quanto maior o R ao quadrado, mais próxima a previsão vai ser da realidade. Se eu estou querendo ver a eficiência de diferentes fertilizantes ou da capacidade de diferentes culturas, de diferentes variedades de extrair o nutriente, eu vou olhar o B, o coeficiente angular. Se eu quero ver o que acontece na ausência de X, eu vou olhar o A. Você tem essas 3 variedades. Com baixa adubação, qual é a que você recomenda? Laranja. Para os valores baixos de adubação, a laranja está melhor. Com alta adubação. Não. Porque quando. Olha os valores mais baixos. Quem é que está mais alto? Certo? Quando os valores de X vão aumentando, variou. Regressão só é isso. O resto só é fazer conta. Eu não vou apresentar hoje para vocês. A gente terminou a aula. Eu vou mostrar como é que faz a conta manual. Porque pode ser que vocês gostem muito de roupa de couro preta colada. Vocês sejam masoquistas e queiram fazer as contas manualmente. Cada um é cada um faz o que quiser. Todo mundo é adulto.
Mas, só para você, agora falando sério, porque entender a conta manual ajuda a entender os valores. Entendeu? A lógica dos valores. Ninguém vai fazer as contas manualmente. Tá? O próprio Excel, a planilha do Google, qualquer um desses faz regressão linear simples. Todos eles fazem. Perfeitamente bem, obrigado. Qualquer planilha eletrônica vai fazer. Mas eu vou mostrar para vocês também como é que faz com o SAIS. Então, em todos os assuntos eu vou mostrar manual e SAIS. Não porque eu ache que alguém vai fazer as contas manualmente, mas porque entender o procedimento manual ajuda a entender a lógica. E o que vocês vão fazer profissionalmente é usar o SAIS ou o R ou algum programa e interpretar. Então, quando eu mostro como usa o SAIS para fazer, eu também mostro a saída do SAIS e o que quer dizer a saída. Isso é que é o realmente importante. Se eu tivesse que escolher entre semestre está muito conturbado, eu estou tendo que correr. Eu tenho que escolher mostrar a saída do SAIS ou mostrar a conta, saída do SAIS. Porque a conta, como chegar lá, você consegue aprender sozinho. Tranquilo? Caroline? Zé Hamilton? Ah, coloquei presença errada. Zé Mário? Letícia? Lívia ou Michele? Então, Michele faltou. E Miguel. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.